Nem todo estresse vem do momento em que você explode. Hoje eu quero contar com vocês como tá sendo o meu processo com a raiva. No meu primeiro vídeo do canal, eu falei sobre a minha raiva, meu estresse, e ali eu conto como que eu identifiquei aquilo na minha vida. Em todos os vídeos eu falo que é uma frase que eu gosto de comunicar, é que quando tu percebe o erro, metade do caminho já está feito. O que eu refleti sobre essa frase? O que vem, qual é o processo? Como é o processo? Eu identifiquei o problema. E agora, como é que eu vou resolver esse problema? O que eu aprendi sobre identificar a minha raiva? O que eu tô mudando, né, na minha vida? E uma das coisas foi refletir sobre o estresse, sobre a situação. De onde isso veio? Eu trabalho com atendimento ao público. E atendimento ao público é uma coisa estressante. Lidar com pessoas é uma coisa estressante. E só que aconteceu uma situação onde eu fiquei estressada, realmente fiquei estressada ali. E eu refleti depois que o estresse baixou, sabe? Depois que o sangue baixa, né? O sangue esfria. Eu refleti sobre essa situação. E onde eu me perguntei se aquela situação realmente era uma situação estressante ou se eu tava com uma raiva acumulada, ou se tinha situações que estavam me incomodando e que eu só despejei, entendeu? E, enfim, o meu desfecho nessa situação? Eu me comuniquei ali contei ali como foi a situação detalhadamente, enfim, e percebi que foi uma situação onde eu não podia fazer nada, sabe? Tipo, dei alguma coisa ali, um problema, mas não era uma coisa que eu poderia resolver, então não tinha o porquê eu ficar muito estressada sobre isso. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que cada vez que eu olho para dentro de mim, que eu reflito sobre as minhas ações, né, o meu automático, como a gente reage às coisas no automático, é onde mostra a nossa defesa, sabe? E aí, às vezes, tem pessoas que reagem mal, sabe? E eu também percebi que isso veio de crenças que eu carreguei por muito tempo e nunca me questionei sobre essas crenças, sabe? E quando eu comecei a questionar isso, eu percebi que o meu estresse não é sempre não é toda vez não é culpa da situação, e sim também da forma como eu reagi sobre isso, sobre essas situações, como eu aprendi a lidar com isso. Isso me faz pensar no meu comportamento, em como eu lido com as pessoas, sabe? Também como anda a minha rotina, porque como eu falo pra vocês, tem outros vídeos do canal, isso foi uma coisa que eu fiz, que foi ter mudado a minha rotina, e isso foi um passo muito grande pra mim, porque eu era uma pessoa totalmente sem rotina, sem disciplina, entende? E agora eu tenho isso e eu me sinto melhor, eu me sinto mais, sabe, no caminho certo. E quando eu olho pra dentro de mim, eu deixo de sobreviver os dias, sabe, como no automático, deixo de viver os dias no automático. E eu começo a entender como eu quero viver eles, entende? Quando tu percebe o teu problema e tu consegue resolver, quando tu quebra uma crença em ti, tu te liberta, entende? Tu evolui, tu passa de fase, tu muda de realidade, muda de frequência. É dessa forma que eu estou reagindo com a minha raiva. Mas eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo. Eu refleti bastante nesses últimos dias em como eu lido com situações. Eu tava me sentindo bem estressada nessa última semana. Talvez seja por conta que meu aniversário, sabe? A gente fica mais ansioso. E eu me senti estressada. E aí eu percebi que aquela situação com o cliente não era uma situação onde eu podia resolver. Então eu não tinha o porquê eu me estressar com aquilo, entende? E aí eu percebo que eu tava gastando energia nisso.
tentando resolver, tentando tomar frente de situações que não eram da minha conta, entende? Bem assim, bem no português. E é bom quando a gente olha pra dentro de si. Eu gosto de olhar pra dentro de mim. Gosto de refletir sobre as minhas ações, de quebrar padrões, porque eu me sinto evoluindo. E eu tô feliz por estar nesse processo, nesse caminho. Tô sentindo que eu tô realmente passando por uma fase de evolução pessoal, tanto na espiritual quanto ali no mental, né? Sei lá. Os costumes também. Como eu digo pra vocês, a rotina é muito importante. E eu não dava bola pra rotina. Nunca pensei, mas realmente a rotina influencia a rotina, o ambiente influencia muito. Então, vamos refletir também sobre as pessoas que são na nossa vida. Até situações hoje a gente se coloca, né? Se vai valer a pena essa situação ou se vai te fazer ter uma dor de cabeça. Então é isso, gente. Eu vou lá. Um beijo pra vocês, desejo pra vocês uma ótima semana. Eu volto na quinta com mais um vídeo. E me conte aqui nos comentários o que tu achou sobre a minha reflexão de hoje. Também não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos novos. E é isso, um beijo, até quinta!